Atos 2. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina ainda nesta manhã, através desta porção bíblica. Atos 2. Com a sua Bíblia aberta, vamos estar orando. Pai Santo, nós te glorificamos por esta manhã maravilhosa, por este privilégio, quando nós acabamos de cantar louvores a Ti. E nós cremos, Pai, que a Tua presença se faz real entre nós, que o Espírito Santo está entre nós. Estamos aqui Te louvando e Te engrandecendo. Muito obrigado por este privilégio. Continua conosco, falando ao nosso coração, por meio da Tua palavra que está em nossas mãos. Ó Deus querido, que ela venha ser lâmpada para os nossos pés, que ela venha ser luz para o nosso caminho. É a nossa oração, o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Atos 2, 41 ao 47, que diz o seguinte: Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra abençoada, palavra que nos instrui, que nos fala dos primeiros dias da igreja cristã, os seus primórdios, quando ela estava dando ali os seus primeiros passos depois do Pentecostes. Quando então a igreja tem um crescimento extraordinário, porque já havia se cumprido a promessa do Pai, e Jesus enviaria sobre nós, no capítulo 1, versos 4 e 8, ele diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis então minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, os discípulos já tinham conhecimento, mas o conhecimento só não era suficiente para que eles pudessem então fazer a igreja crescer, fazer o povo se achegar ao Evangelho. Eles precisavam de algo mais do que o conhecimento intelectual. Eles precisavam da palavra e do poder do Espírito Santo na vida deles, para que eles pudessem realmente estar fazendo a diferença, impactando a cidade com o mover do Espírito Santo, do poder de Deus. Então isso já aconteceu, e agora então eles estão levando a palavra e procurando agora ser igreja. E ser igreja de que forma? Perseverando na doutrina, que é o conhecimento da palavra que haviam sido adquirido, na comunhão. E é na comunhão que o Salmo 133 diz: aonde há comunhão, ali ordena o Senhor a sua vida e a bênção para sempre. Aonde há palavra, aonde há comunhão, aonde há orações, irmãos, não tem por que não dar certo. Porque se houver esses elementos dentro da igreja, na vida dos irmãos, na vida da comunidade, a igreja cresce. A igreja aumenta o número dos salvos de modo natural. Porque eu sempre enfatizo: criança saudável cresce, planta saudável cresce, igreja saudável cresce. Sem esforço, porque o meio melhor de evangelizar, mais eficaz que existe, é o meio natural. Podemos fazer conferências missionárias, campanhas evangelísticas,
um grande mover evangelístico, tudo isso é saudável, tudo isso é bom, tudo isso precisa ser explorado, mas a melhor maneira de evangelizar é naturalmente. Porque Deus permite a perseguição na vida da igreja nos seus primeiros dias para que ela pudesse expandir, sair das quatro paredes, para que ela pudesse se movimentar, para que ela pudesse ir. E de repente, quando tudo vai muito bem, a nossa tendência é cair na tranquilidade, no berço esplêndido, no momento só de congregar, vai para casa e se resume nisso. Mas a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã é viver em comunhão, é estar juntos, não só nos momentos de culto, mas também em momentos sociais, em encontros além templo, em passeios. A igreja precisa estar junto em todo o tempo. É o que diz aqui: em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, quando a igreja está em comunhão, o mover de Deus acontece de modo natural, sem estardalhaço, sem barulho exagerado. Quando a igreja está em comunhão, a interferência do Espírito Santo é natural, é silenciosa. Amém. E os prodígios vão acontecendo em grandes e em pequenas proporções. E nós precisamos observar as grandes realizações de Deus e as pequenas realizações de Deus, porque Ele se manifesta em todo o tempo. Certa feita, eu ouvi o pastor Anésio, da comunidade Carisma ali de Osasco, falando o seguinte: no conselho de pastor, na reunião de pastor na região de Osasco, os pastores todos querendo saber dele o segredo que ele usava para que a comunidade dele crescesse tanto. Começou na década de 80 e está uma mega comunidade ali na região de Osasco, de Itaúna. E ele simplesmente disse: irmãos, eu não tenho segredo nenhum. Eu não tenho palavra mágica, eu não tenho nenhum mistério para contar para vocês. A única coisa que eu sei, que eu posso dizer para vocês, é que eu prego a palavra e o povo obedece. Só isso. Eu prego a palavra e os irmãos fazem aquilo que eles aprendem, que é viver em comunhão, que é ser uma igreja simpática. É o que diz o texto. Louvando a Deus e contando com o quê? Com a simpatia de todo o povo. Se tem uma coisa boa, é chegar num lugar onde você é bem acolhido. Você volta. Mas se você chega e sente um clima pesado, pessoas cheias de si mesmas, centralizadoras, e você chega e ninguém te vê, possivelmente você não vai voltar naquele lugar, só se for obrigado a voltar, mas se for naturalmente, não volta. Conta-se que certa feita uma pessoa chegou no templo, num clima como esse, com um guarda-chuva, e ficou lá atrás com o guarda-chuva aberto. As pessoas ficaram observando o porquê daquela pessoa fazer aquilo, o guarda-chuva aberto dentro do templo. Foram questionar, falar com ele, ele disse: não, eu estou aqui dessa forma para ver se alguém me percebe nesse lugar. Eu já vim aqui mais de uma vez, ninguém falou comigo. Ninguém me observou que eu estava aqui. Então eu entrei dessa forma para ver se alguém percebe que tem alguém diferente aqui nesse mundo. Ou seja, nós precisamos estar atentos, observando cada pessoa diferente que entra no nosso meio. Dar atenção para ela. Convidá-la para estar conosco depois do culto, se houver um café, um bate-papo, para que possamos conhecer melhor. Porque eu entendo, irmãos, que cada pessoa que entra por aquele portão são pessoas enviadas por Deus. E se elas entraram aqui, a partir do momento que ela entrou naquele portão, a responsabilidade é nossa em cativar, em fazer amizade, em procurar querer conhecer essa pessoa. Porque o que nós mais temos são pessoas frustradas, decepcionadas com a igreja,
Mas se alguém entrou, foi enviado por Deus. E nós temos o compromisso de cuidar dessa pessoa, seja ela fácil ou seja ela difícil, esteja ela pronta para trabalhar conosco já, ou quem sabe ela não tem nada para oferecer em termos de conhecimento, e ela vai precisar crescer, dar os seus primeiros passos, e nós como igreja temos a missão de dar a ela o conhecimento para que ela possa, quem sabe, acertar a sua vida, ajustar a sua vida, porque recebemos pessoas às vezes problemáticas, com um monte de defeitos, e nós também temos os nossos. Então nós precisamos acolher essas pessoas com muito carinho, com muito amor, porque é missão nossa como igreja. E se for bem acolhida, se for bem recebida, tenho certeza que elas voltarão. Amém. E possivelmente vão ficar. Eu digo isso, irmãos, porque eu entrei assim, dessa forma na igreja. Passando na frente da IPI em Osasco, com meus 20 anos, resolvi entrar, depois de um culto. Entrei, o culto já tinha terminado, estava ali um grupinho de jovens, tendo ali um segundo momento de reflexão. Eu entrei, fui bem acolhido. Março de 83, até hoje não saí. Eu sei que isso funciona porque funcionou comigo. Então eu falo com base naquilo que aconteceu comigo. Então, se nós vemos pessoas entrando, nós precisamos cuidar, precisamos zelar por elas. Porque Deus envia pessoas. Louvando, verso 47, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos. Deus envia, Deus manda. O que não justifica querer deixar para que Deus faça essa obra sozinho, porque o ID de Jesus, ele é essencial, primordial, e nós precisamos ir, chacoalhar as pessoas, dizer a elas que tem uma esperança, que tem alguém que a ama, com muito carinho, que não está fazendo questão dos seus erros, não está levando em consideração as suas falhas, mas ele diz: vinde a mim, com seus defeitos, com as suas limitações, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos e irmãs, Jesus é aquele que acolhe todas as pessoas, e nós como igreja somos o meio que Deus tem para estar indo. Deus não tem outra instituição, Deus não tem outro meio, Deus não dispensa o trabalho de ninguém. E não tem ninguém desqualificado na igreja, no reino de Deus, cada um tem o seu valor. Todos têm qualidades, como todos têm também defeitos, mas a qualidade está em todos. Então, irmãos, nós podemos sim fazer e provocar um grande mover de Deus, aonde nós estamos trabalhando, porque Deus é fiel. E se Ele mandou ir, a parte dele Ele vai honrar, porque Ele é fiel. Se nós fizermos a nossa parte, não tenhamos dúvidas que Deus realiza a sua obra. Vamos acolher bem as pessoas, vamos integrar essas pessoas para estarem também somando conosco, abrindo espaço para que elas possam sentir-se em casa, e nunca ser aquele grupinho seleto, fechado, onde não tem mais espaço para ninguém entrar. Por quê? Porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus. Amém. Temos que dar espaço para que as pessoas cheguem e se sintam também na casa. Eu falo isso porque nós, às vezes, que já estamos na igreja há um bom tempo, temos aquela tendência de dizer: a igreja é minha, esse espaço é meu, esse lugar que você está sentado é meu, dá licença, deixa eu sentar aí, que esse lugar é meu. Não, é tudo do Senhor, não temos nada. Ou mais longe, nem os filhos que nós criamos são nossos. Deus coloca em nossas mãos para que nós possamos educá-los.
limpá-los, criá-los para a glória dele, para todo o Senhor. Então nós precisamos ter essa mentalidade aberta e não centralizar em nós, porque isso é prejudicial. E quando nós temos essa liberalidade em ceder espaço, irmãos, a igreja tende a crescer. Porque nós temos que ter aquela flexibilidade em ser rotativos, abrir espaço para que outros cheguem. Porque nós temos validade, nós temos tempo no ministério, no lugar. E quando nossa idade chega, nós temos que abrir e ceder espaço para outros. E formar pessoas para assumir o nosso lugar. Que absurdo, né? Preparar a pessoa para assumir o meu lugar. É isso mesmo que eu estou dizendo. Porque a idade chega, o vigor chega, termina. E pessoas com nova disposição precisam assumir o nosso lugar para que eu possa ir e daqui a pouco nem na igreja eu consigo vir mais, porque a idade chega. E daqui a pouco eu preciso que a igreja vá na minha casa fazer o culto ou me visitar, porque eu não consigo nem vir ao templo. Mas eu deixei pessoas preparadas lá para continuar a obra do Senhor. Tem pessoas lá que vai fazer a coisa acontecer sem a minha presença. Quase sempre, irmão, nós vemos isso acontecer, pessoas aprendendo a tocar um instrumento por necessidade. Assim como você disse, né? Que aprendeu a ser meio forçado. Não foi diferente comigo. Tocou um pouquinho, foi forçado. Até inventei tocar um pouquinho de contrabaixo 2 anos atrás, por necessidade. Graças a Deus, nós temos lá 3 baixistas. O primeiro que chegou já deu lugar para ele. Ó. É seu. Assume. Ele também não sabia. Assume. E assim, então, a igreja vai crescendo, descentralizando o poder. Centralização e loucura não funciona. Só desgaste, cansaço, tédio. E a igreja torna-se um peso. Que peso é essa igreja nos meus ombros? No momento que a igreja for um peso para o pastor ou para o membro comum, precisamos rever a nossa questão espiritual. Porque a igreja não pode ser peso, tem que ser privilégio. Que bom estar reunidos. Bom é estarmos aqui conforme nós estamos. Que seja uma verdade em nossas vidas. Bom é estarmos aqui. Fazendo a tua obra. Quando chegar lá na frente, lá na eternidade, dizer: Senhor, o que foi colocado em minhas mãos para fazer foi feito. Eu não tenho por que temer. Foi feito. Talvez não deu os resultados que o Senhor esperava, mas na medida que eu pude, eu fiz. Aqui está. Entra no bom descanso do seu Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que isso seja uma verdade na vida desta igreja, seja uma verdade na vida desta congregação. Amém? Que Deus nos ajude. Pai, muito obrigado por esse dia, por esse momento. Fica conosco. Deus querido, ao longo desse dia, agora de modo especial, neste bate-papo, nesta conversa que nós teremos, Pai, com a tua igreja, com irmãos, que o teu Espírito nos direcione e nos guie em nome de Jesus. Amém.